Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 23 de setembro de 1934, lição 13, Isaías aconselha governadores. Isaías capítulo 31, versos 1 a 9, capítulo 37, versos 36 e 37. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e faz vir o mal, e não retirou as suas palavras, e se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que obram a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E o Senhor estenderá sua mão, e dará consigo em terra o auxiliador, e cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão ruge sobre a sua presa, ainda que se convoquem contra ele uma multidão de pastores, não se espanta das suas vozes, nem se abate pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves andam voando, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, e amparando a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados. E de medo se passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 37, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Verso 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou, e se ficou em Nínive. Texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confiará em ti. Isaías 26, verso 3. Resumo da lição. A maldição dos que procuram o socorro dos homens em lugar do Senhor. Versos 1 a 3. Como o leão forte e como a ave que voa são livres, assim o Senhor não se abate pela multidão, mas livrará Israel. Versos 4 e 5. Conversão acompanhada de destruição dos ídolos é essencial para a vitória sobre os inimigos. Versos 6 a 9. O anjo do Senhor derrotou toda a força do inimigo. Capítulo 37, versos 36 e 37. O reino de Judá estava ameaçado por Senaqueribe, rei dos assírios, e o povo estava inclinado a procurar socorro do Egito. O faraó do Egito não era amigo de Judá, mas como ele e sua nação eram antagonistas dos assírios, tornara-se natural que ajudasse o reino ameaçado e com este fizesse aliança. Faraó tinha muitos cavalos e carros armados, e os seus homens, que não tinham visão, contaram com estas armas. Davi, porém, tinha, no seu tempo, outra esperança quando foi ao encontro de Golias. A sua arma foi o nome do Senhor dos Exércitos. E no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Toda e qualquer aliança com os infiéis é denunciada na palavra de Deus como jugo desigual, que não é compatível ao crente. O crente que entra sob um juízo desigual com os filhos das trevas sofrerá as consequências, mesmo se for com um que tenha nome de crente, mas que é um servo infiel. Josafá sofreu derrota e estava perto de perecer só porque fez aliança com o infiel rei de Israel, Acabe. Ainda mais sofreu uma repreensão severa por um profeta de Deus.
O crente não deve fazer aliança ou sociedade com descrentes, quaisquer que sejam os negócios, quer para sua defesa ou lucro. Também não deve ter julgo desigual no matrimônio. As alianças ímpias entre as nações não dão lucros, pois o Senhor diz: cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado. O leão é um símbolo da força e a ave da ligeireza. Assim, o Senhor é forte e ligeiro para amparar e salvar o seu povo. O ataque do leão é ligeiro e decisivo. Assim, o Senhor dos Exércitos virá do alto defender o monte de Sião. Gideão veio de surpresa com os seus 300 homens sobre os midianitas, clamando pelo Senhor e Gideão, e os 120.000 foram derrotados. Mas para o Senhor poder se colocar ao lado do seu povo, é necessário que este separe e destrua todos os seus ídolos. Quando Jacó enterrou os ídolos, o temor caiu sobre os povos vizinhos em Canaã. Depois de Israel ter retirado e condenado o pecado de Acã, teve, de novo, vitória sobre os seus inimigos. O anjo do Senhor fez numa noite o que todo o Egito talvez nunca pudesse ter feito ou só pelo menos conseguido depois de muitos meses de guerra. Liquidar o exército assírio de 185.000 homens. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13.